Olá, dando continuidade à árvore do saber aprender, segundo a pesquisadora Hélène Trocmé-Fabre, eu vou analisar a terceira e quarta etapa aqui nesse vídeo. A terceira etapa é uma etapa de organização, é o saber organizar. Nesse nível consolidaremos, o saber comparar, classificar, selecionar, generalizar, codificar e abstrair. Nosso cérebro é uma estrutura anatômica e fisiologicamente seletiva. Ele é feito para escolher, para estabilizar o mundo. É loucura privá-lo dessa aptidão e dessa função. A disfunção, nesse nível, consiste numa insuficiência do saber organizar a complexidade, o que traz como consequência uma concepção linear da realidade, uma concepção causalista unicamente simétrica, ou ainda dualista, ou isso ou aquilo. O indivíduo encerra-se numa constante oposição dos contrários, ao invés de concebê-los na sua complementaridade. De maneira oposta, a hipertrofia do saber organizar resulta em uma organização sem medida, uma generalização também redutora, pois ela nega a diversidade do vivo. Era o que denunciava Flaubert quando falava de nossa maneira de concluir. Há aqui colocada a base da metodologia transdisciplinar, porque nós precisamos de um método para trabalharmos juntos, né? E nos organizarmos em conjunto. E, de fato, o espírito humano, ele, como viu Descartes, ele vai muitas vezes, né, do simples para o complexo. Quando nós aprendemos, a tocar a tocar piano, nós começamos com frases simples para irmos para a sinfonia progressivamente. Quando a criança aprende a contar, ela começa com 1 mais 1. E depois ela vai para a trigonometria, mas é preciso que ela se organize e que ela estruture esse conhecimento indo do simples para o complexo. No entanto, num contexto complexo, transdisciplinar, então, como é que nós nos organizamos? E é muito interessante a teoria do von Foster, que eu mencionei num vídeo sobre pós-modernidade, da capacidade que o cérebro tem de fazer ordem a partir do ruído e de se estabilizar a partir dessa desordem. E é muito interessante isso porque um dos meus professores, o Charles Agi, professor de filosofia, ele dizia: nós temos que fazer um ruído que não seja ensurdecedor. Esse ruído, se ele for baixo demais, a gente não ouve. E também, se ele for muito alto, a gente diz: não, fala mais baixo. E é preciso que esse ruído seja audível de tal forma que ele crie uma crise, mas uma crise que nós podemos superar, que vai nos conduzir a um novo nível de estabilização dos nossos conteúdos. É um problema que vai fazer com que a gente, quando resolvê-lo, atinja um novo patamar. Então, como nos organizarmos juntos transdisciplinarmente, sem dúvida, tentando encontrar juntos soluções a problemas que se colocam de ordem ética, de ordem ambiental, social, psicológica, medical, enfim, em todas as áreas. E
convocando cada representante da disciplina para o problema em questão trazer seu aporte, a sua visão, a sua solução e ter a plasticidade de incluir esse olhar vindo da outra disciplina para a resolução do problema. Então, existe uma postura aqui que é não ter medo do ruído, do caos e da desorganização, porque diante desse caos, diante dos problemas, diante dessas situações barulhentas, com significados confusos, nós temos a capacidade de nos organizarmos. E, bom, vamos ver o que está acontecendo, vamos pegar o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quem pensa o quê, como é que a gente resolve as coisas, e quais são as soluções propostas, quais são as ausências de soluções, e como é que nós podemos calmamente organizar o que está se passando e esses ruídos que nós temos que enfrentar. Então, é muito interessante o ruído e a desordem e o caos quando nós temos uma leitura desafiadora, dizendo, bom, nós vamos encontrar sentido juntos, não vamos desesperar do sentido, nós vamos encontrar sentido juntos. E é justamente essa questão do sentido que é a quarta etapa. A gente se organiza para criar sentido. Essa etapa é a do criar sentido. Nesse estágio, o aprendente tem necessidade de ancorar os conhecimentos que ele recolheu em sua própria experiência. Ninguém pode aprender em seu lugar, nem compreender, nem amarrar o que ele acabou de aprender com o que ele já sabe. Cabe a ele criar o sentido, um sentido que lhe permitirá de se autoestruturar. Essa etapa é a do saber criar sentido. Saber dar um sentido a partir do que somos, do que fomos, do que queremos ser. É o espaço-tempo necessário para que a contribuição das camadas profundas de nosso cérebro, nossa afetividade, nossa memória, nossos medos, nossos sonhos, desejos, expectativas, se somem às nossas reações sensoriais e para que possa emergir o sentido. Etapa capital. Sem ela, o saber será flutuante, não ancorado, rapidamente esquecido. É nesse nível que cabe ao professor agir para que o aprendente não espere que o sentido venha do exterior e que ele tenha uma outra imagem do conhecimento, que não a do espelho de um mundo pré-definido e determinado. É nesse estágio que é importante compreender que existem vários níveis de compreensão e de motivação, várias memórias e ritmos plurais. Essas 4 primeiras etapas permitem o acoplamento do indivíduo ao meio ambiente. A questão do sentido nos remete, em filosofia, à questão da ética. Um sinônimo de ética é o sentido. O que seria ético? Seria ético o que faz sentido para nós. E a pesquisadora Helena Trocmé-Fabre está indicando a direção para a construção de sentido do processo de autoformação. O sentido que cada um constrói por si, elabora, eu gosto do termo perlabora do Freud, Durcharbeiten, no seu artigo Repetir, Rememorar, Perlaborar, na obra Technique Psychanalytique. Cada um de nós vai, com suas emoções, com as suas visões, com as suas intuições e sua racionalidade conectada, essas emoções e visões, perlaborar o sentido para ele de uma determinada situação. E nós não podemos encontrar sentido no lugar do outro. Nós podemos colocar a pergunta: qual o sentido de?
E colocar essa pergunta transdisciplinarmente: qual o sentido de lecionar matemática, qual o sentido de lecionar administração de empresa, qual o sentido de lecionar literatura, de lecionar psicologia, de lecionar sociologia, de lecionar medicina, de lecionar engenharia, de lecionar tai chi, de lecionar psicanálise. E existe um sentido que poderia ser um sentido comum, e isso precisa ser perlaborado junto, em grupo, coletivamente, tranquilamente. Mas é muito importante colocar essa questão no saber aprender, porque o que Hélène Trocmé-Fabre percebeu, e com que eu concordo completamente, é que muitas vezes os saberes são transmitidos sem fazer nenhum sentido. Nós transmitimos os saberes para que a pessoa possa concorrer a uma vaga, competir socialmente. Então, ela aprende num movimento de sobrevida. Dentro da instituição, ela precisa desses saberes para passar de ano e para vencer a competição social na qual ela está imersa. E não há muita outra possibilidade para ela, senão que aprender aquilo que é lecionado no ano letivo em que ela se encontra, se ela quiser passar de ano, etc. Mas muitas vezes o que o professor está dizendo, e no contexto da sala de aula, não faz menor sentido, e é chato, e é vazio, e não está vinculado a um projeto pessoal. Porque falando da questão da autoformação, eu gostaria de me referir também às pesquisas do Philippe Mérieux, Aprender Sim, Mas Como?, em que ele escreve que é muito importante, quando a gente aprende, ter um projeto. Que qual o sentido? Qual é o meu projeto? Qual é a minha proposta? O que eu quero fazer com essa formação? Aonde eu quero chegar com isso? Para evitar essa questão colocada por Hélène Trocmé-Fabre, da flutuação, da deriva. Não que a deriva não seja interessante, mas ao extremo, a deriva pode nos conduzir à exclusão do processo. Então, como eu me incluo, qual o sentido que eu encontro, qual o sentido comum, qual a questão do projeto individual, qual a questão do projeto coletivo. Existe um projeto coletivo transdisciplinar, existe um projeto individual no qual se inscreveria esse projeto coletivo. A meu ver, sim, existe um projeto coletivo transdisciplinar que foi proposto pela Unesco, conjuntamente com o CIRET, o Centro Internacional de Pesquisas Transdisciplinares, que é a questão do aprender a ser. Como é que nós aprendermos a ser juntos? Quer dizer, não só aprender conteúdos, mas aprender um posicionamento que nos permita habitar esses conteúdos, que faça com que esses conteúdos tenham sentido para os outros e para nós, no mundo em que nós estamos indo muito à deriva do sentido dos outros. Porque quando a gente não se coloca, quando nós não nos colocamos, e quando nós não colocamos qual o sentido para nós que é importante, é o sentido dos outros que impera, o sentido do mercado, o sentido de uma sociedade onde prevalece a lei do mais forte, o sentido de uma sociedade altamente competitiva, de um capitalismo selvagem. Se nós nos furtamos a resposta, são outras respostas que vão se colocar, talvez muito menos éticas do que a proposta transdisciplinar. E existe uma proposta. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada.